Quantas vezes você já sentiu o peso de uma injustiça logo cedo, antes mesmo de começar o dia? Palavras que ferem, atitudes que tentam apagar o seu valor, situações que você não merecia enfrentar. E o que fazer quando tudo isso parece se repetir, como se a vida estivesse determinada a testar a sua força? Esse vídeo não é apenas uma oração, é um convite para você se revestir de coragem e despertar a sua alma para uma verdade inabalável. Deus é o justo juiz e não há acusação que resista diante da presença dele. Quando você inicia o dia em oração, algo poderoso acontece, mesmo que você não veja com os olhos humanos. Há uma proteção invisível que se forma ao seu redor. Uma força espiritual que age antes que qualquer injustiça ou ataque se manifeste. Essa proteção não depende das circunstâncias ou das pessoas, mas da sua conexão direta com Deus. É como se cada palavra dita em fé criasse uma barreira que bloqueia o mal, acalma o coração e prepara sua mente para agir com sabedoria diante de qualquer situação. A oração matinal não é apenas um ritual, é um ato estratégico. Enquanto o mundo ainda dorme ou se perde nas preocupações, você já está se colocando sob o escudo do Senhor, entregando cada detalhe do seu dia nas mãos dele. Isso faz com que desafios que pareciam impossíveis sejam neutralizados antes mesmo de se tornarem reais. O inimigo pode planejar, murmurar ou tentar te derrubar, mas quando você começa o dia com Deus, essas intenções não prosperam. Não é questão de sorte, não é um efeito psicológico, é espiritual. Cada instante de oração fortalece seu espírito, aumenta sua percepção e cria um campo de proteção que ninguém mais consegue ver, mas que impacta diretamente a sua vida. Esse é o poder invisível da oração matinal, a chave para transformar o ordinário em divino e colocar você em posição de vitória desde o primeiro momento do dia. Enquanto o mundo tenta arrancar a sua paz, há um refúgio seguro capaz de renovar sua confiança. Hoje você não está aqui por acaso. Essa mensagem foi preparada para que a sua manhã comece diferente, para que sua mente e seu coração sejam blindados contra toda tentativa de injustiça. Não se trata de palavras bonitas ou promessas vazias, mas de um momento real de fortalecimento espiritual. Por isso, eu preciso que você fique comigo até o fim, porque ao longo deste vídeo, você não apenas receberá uma oração, mas também encontrará respostas que vão clarear o seu entendimento, restaurar a sua esperança e reacender a sua fé. Talvez você tenha chegado aqui cansado de lutar sozinho, mas vai sair renovado, com a certeza de que Deus já está ao seu lado, preparando a vitória que você precisa. Essa é a sua chance de transformar o peso das acusações em combustível para a sua fé. E se hoje você entregar a sua manhã a Deus, descobrirá que não importa o que digam, não importa quem se levante contra você, a palavra final pertence somente ao Senhor. Muitas pessoas acreditam que a injustiça é apenas algo que acontece de vez em quando, mas a verdade é que ela está presente em pequenas e grandes situações do nosso dia a dia. Um olhar de desprezo, uma palavra atravessada, alguém que recebe o mérito pelo que você fez. Essas são marcas sutis, mas que corroem por dentro se não forem entregues a Deus. E talvez você mesmo esteja vivendo algo assim neste momento, tentando se calar para não criar problemas, mas sentindo dentro de si que não é justo. É nesse ponto que precisamos lembrar de uma realidade espiritual que poucos percebem. A injustiça não é apenas humana, ela é também uma arma usada para enfraquecer a sua fé. Quando você é atacado de maneira injusta, o inimigo não quer apenas ferir a sua reputação, ele deseja minar a sua confiança em Deus. Por isso, essa oração não será apenas um pedido de proteção, mas um reforço de fé, um escudo que te capacita a seguir firme mesmo quando a vida parece conspirar contra você.
Vivemos em tempos em que a aparência se tornou mais importante do que a verdade. Muitas vezes, quem fala mais alto parece estar certo, mesmo quando está errado. Mas a palavra de Deus nos lembra que Ele é quem sonda corações e conhece intenções. Nenhuma mentira, nenhuma calúnia e nenhuma injustiça pode se sustentar diante daquele que julga com retidão. E é essa convicção que você precisa carregar consigo hoje. Não importa o que estejam dizendo, não importa o que estejam fazendo, Deus está escrevendo uma história maior do que a que você consegue enxergar agora. Essa é a chave que abre o próximo passo. Porque antes de orarmos, precisamos mergulhar em uma verdade bíblica que vai ampliar sua visão e preparar o seu coração para receber a oração de forma ainda mais profunda. Há um versículo que poucos lembram quando enfrentam injustiças, mas que carrega uma promessa poderosa. Isaías 54:17 declara que toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso não é apenas uma frase de consolo. É uma garantia do próprio Deus de que nenhuma acusação, nenhuma mentira e nenhuma injustiça terá êxito contra aqueles que permanecem firmes na fé. Note que a palavra usada é arma forjada, ou seja, algo preparado com intenção, algo planejado para atingir você. Ainda assim, o Senhor assegura que não prosperará. Quando pensamos nisso, lembramos de histórias bíblicas onde homens de Deus foram vítimas de injustiças terríveis. José, vendido pelos irmãos, acusado injustamente pela esposa de Potifar e jogado em uma prisão. Humanamente, parecia que sua vida estava arruinada, mas cada injustiça foi usada como degrau para levá-lo ao governo do Egito. Daniel, acusado sem motivo, foi lançado na cova dos leões, mas a boca dos animais foi fechada pela intervenção divina. Esses relatos não estão nas Escrituras apenas como histórias antigas, mas como lembretes de que o mesmo Deus que agiu ontem continua sendo o Deus que age hoje. O que isso significa para você? Que mesmo quando a injustiça te envolve, há uma realidade maior acontecendo nos bastidores espirituais. Deus pode transformar acusações em testemunho, perseguições em crescimento, lágrimas em força. Você não é definido pelo que dizem contra você, mas pelo que Deus já declarou sobre a sua vida. E se Ele é por você, não há tribunal humano, não há voz maldosa, não há circunstância que consiga apagar o plano que Ele mesmo escreveu. As injustiças que você enfrenta não surgem por acaso, e cada dor carregada tem um propósito que muitas vezes não conseguimos enxergar. Quando alguém fala algo cruel, quando você é acusado ou desvalorizado, é natural sentir raiva, mágoa ou frustração. Mas a pergunta que precisa surgir no seu coração é: vou permitir que essa dor me destrua ou vou deixá-la me fortalecer? Deus nos ensina que é possível transformar cada ferida em aprendizado, cada injustiça em impulso para crescer e cada lágrima em testemunho de fé. O segredo está em não se prender ao ressentimento. Ao invés de alimentar a raiva, entregue cada situação a Deus e peça discernimento para enxergar a lição por trás da dor. Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O que antes parecia uma derrota se torna uma oportunidade de fortalecer sua fé, sua paciência e sua coragem. Aquilo que o mundo tentou usar para te derrubar se transforma em combustível para a sua vida, guiando você a tomar decisões mais sábias e a caminhar com propósito. Essa transformação não acontece de maneira mágica, mas através da entrega diária, do diálogo sincero com Deus e da prática constante de olhar para cada injustiça com olhos de esperança. Cada ataque que você supera sem perder a fé é um passo a mais rumo à maturidade espiritual e à vitória que Deus já reservou para você. Aprender a transformar mágoa em propósito é compreender que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da habilidade de lidar com eles sob a orientação divina.
Muitas vezes, as injustiças que sentimos não são apenas fruto das ações humanas, mas sinais sutis de ataques espirituais que tentam nos desestabilizar. Pequenas distrações, pensamentos de dúvida, comentários maldosos ou acusações sem fundamento são instrumentos que buscam enfraquecer nossa fé e nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Reconhecer essas armadilhas é o primeiro passo para neutralizá-las. Deus nos ensina a discernir os sinais que vêm do inimigo e a não nos deixar abalar por eles. Cada vez que você identifica uma intenção de prejudicar ou manipular sua mente, você cria uma oportunidade de colocar sua confiança no Senhor e fortalecer seu espírito. A oração matinal se torna a ferramenta mais poderosa nesse processo, porque coloca você em sintonia com a proteção divina antes mesmo de enfrentar o dia. Quando entendemos que nem toda injustiça é apenas humana, passamos a agir com mais clareza e paciência. Não nos deixamos consumir pela raiva ou pelo medo, mas desenvolvemos uma percepção espiritual que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor parece tentar nos derrubar. Reconhecer as armadilhas do inimigo significa estar preparado para enfrentar o dia com força, discernimento e a certeza de que Deus está guiando cada passo, protegendo nossa mente e guardando nosso coração contra qualquer injustiça. Com essa verdade firmada no coração, estamos prontos para entrar no momento mais profundo deste vídeo. A oração da manhã, feita para blindar sua vida contra injustiças e renovar a sua força em Deus. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti para entregar cada peso, cada dor e cada lembrança de injustiça que tentei carregar sozinho. Eu reconheço que muitas vezes fui ferido por palavras cruéis, acusado de coisas que não fiz, colocado em situações que não merecia. Mas hoje eu declaro que não vou mais lutar com minhas próprias forças, porque sei que a batalha não é minha, mas Tua. Pai, eu te peço que me cubras com a Tua proteção, que toda palavra lançada contra mim seja desfeita e que toda intenção de mal seja frustrada pela Tua presença. Eu oro para que minha mente seja guardada contra a dúvida e o medo, e para que meu coração permaneça em paz, mesmo quando tudo ao meu redor parece querer me abalar. Dá-me coragem, Senhor, para enfrentar os dias em que a injustiça se levantar, não com raiva ou ressentimento, mas com a confiança de que o Senhor é o justo juiz. Renova a minha força para não desistir. Renova a minha esperança para continuar sonhando e renova a minha fé para permanecer firme, sabendo que nenhuma arma preparada contra mim terá êxito. E mais do que isso, eu te peço que transformes cada lágrima em testemunho, cada acusação em degrau para a vitória, cada injustiça em oportunidade para revelar o Teu poder. Que a minha vida seja sinal da Tua fidelidade e que, ao invés de carregar mágoa, eu possa carregar a certeza de que o Senhor luta por mim. Hoje eu consagro a minha manhã em Tuas mãos, sabendo que sairei fortalecido, guardado e conduzido pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. A verdadeira vitória nem sempre é visível aos olhos humanos. Muitas vezes, aqueles que enfrentam injustiças não recebem reconhecimento imediato e o mundo parece favorecer quem age de maneira errada. Mas Deus ensina que a vitória do justo é silenciosa, constante e poderosa. Ela acontece nos bastidores, no crescimento do caráter, na força que se forma no coração e na fé que se mantém firme, mesmo diante das adversidades. Cada injustiça enfrentada sem ceder ao desespero, cada acusação recebida sem perder a paz, é uma vitória que o mundo não vê, mas que Deus celebra. O justo aprende a esperar no Senhor, a não reagir impulsivamente e a permitir que Ele transforme cada situação em algo positivo.
Essa é a essência da vitória silenciosa. Ela não depende de aplausos, elogios ou reconhecimento humano, mas da certeza de que Deus está agindo em favor de quem confia nele. Quando você entende que sua força está em Deus e não nas circunstâncias, cada ataque, cada injustiça se torna uma oportunidade de demonstrar fé, paciência e sabedoria. A vitória silenciosa não chama a atenção, mas molda seu caráter, fortalece sua alma e prepara você para conquistas maiores que a própria mente poderia imaginar. Ser justo sob a proteção de Deus é ter uma força invencível, mesmo quando ninguém percebe. Agora que seu coração está entregue, há ainda uma chave de sabedoria para encerrar esse momento. Uma verdade que pode mudar a forma como você enfrenta as injustiças daqui em diante. A cada manhã, você tem a oportunidade de renovar sua vida, colocar sua fé em ação e se revestir de proteção espiritual antes mesmo de enfrentar o mundo. Renovar sua vida não é apenas repetir palavras, mas abrir seu coração para que Deus guie seus pensamentos, suas decisões e suas ações. Cada injustiça que você encontra pode ser transformada em aprendizado, cada ataque pode fortalecer sua fé e cada desafio pode aproximá-lo mais do plano divino que foi preparado para você. A verdadeira mudança começa quando você decide começar o dia sob a direção de Deus, consciente de que Ele é o seu escudo, seu juiz justo e sua força constante. Leve essa convicção para cada momento do seu dia. Permita que a oração se torne seu refúgio, que a fé seja seu guia e que a confiança em Deus seja o fundamento de todas as suas ações. Ao internalizar esses princípios, você não apenas enfrenta as injustiças com coragem, mas transforma sua vida, deixando que a presença de Deus conduza cada passo e cada decisão. Hoje é o dia de se fortalecer, renovar sua mente e viver a vitória que já lhe pertence. A maior vitória contra as injustiças não é provar que você estava certo ou lutar para que os outros reconheçam a sua verdade. E maior vitória é permanecer em paz, mesmo quando o mundo insiste em te acusar ou menosprezar. É saber que Deus está ao seu lado, que Ele sonda corações e conhece cada intenção, e que nenhuma palavra maldosa pode apagar o plano que Ele traçou para você. Hoje, você foi fortalecido. Hoje, sua fé foi renovada e sua mente foi blindada. Mas o passo mais importante não termina aqui. É você carregar essa certeza durante todo o dia. Cada desafio, cada comentário injusto ou situação difícil será enfrentado com serenidade, porque o Senhor é o seu escudo e sua força. Quando você entrega a sua vida a Deus, aprende que a injustiça não define quem você é. Ela se torna apenas um lembrete de que a proteção divina é maior do que qualquer ataque humano. E é com essa convicção que você seguirá transformando dor em aprendizado, acusação em degrau e dificuldade em testemunho. Se essa oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, deixe seu amém nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem, orações que transformam e ensinamentos que edificam sua fé todos os dias. Sua manhã agora começa diferente. Sua força está renovada, sua fé está firme e Deus está com você sempre.